Nós sabemos que você foi convocado para depor pelo Ministério Público Federal, estadual? Não, eu fui convocado para depor pelo Ministério Público Federal, mas fui arrolado pelo, então, parte investigada pelo Ministério Público, o deputado Platini Soares. Como é que começou essa situação? No meio do período eleitoral, o Platini e o governador do estado, aquela candidata a governador do estado, foram vítimas de uma ação de investigação eleitoral por parte do Ministério Público Federal, que investigava o uso da polícia para eleger o governador do estado e concomitantemente eleger o Platini deputado estadual também. E surgiu essa investigação eleitoral e lá atrás o Platini me arrolou como testemunho de defesa dele. E no processo passou muito tempo para entrar em pauta e agora o processo está em fase de instrução. E nesse momento da fase de instrução você ouve todas as testemunhas que foram roladas pelas partes, né? Tanto as que o Ministério Público realmente requisitou, quanto as que a própria parte requisitou para, vamos dizer assim, montar a sua base de defesa. E o que chamou a atenção foi isso: eu fui chamado para ser ouvido no processo, soube disso em grande parte por rede social, quase todos os blogs da cidade botaram meu nome completo lá como testemunha, queria ter que testemunhar nesse processo de investigação eleitoral. E fui para lá para isso. Inclusive foi feito um questionamento lá no momento por conta de não ter sido recebido o documento, né? E nenhum das partes recebeu o documento, pelo menos da defesa do Platini, solicitando que comparecesse intimado até o local. Mas a gente sabia que iria, e no dia que a gente chegou lá já estava tudo pronto, a recepção do próprio TRE para que a gente pudesse depor. Eu acho que o que acabou ocasionando a minha oitiva, ou seja, foi um fato atípico, porque eu fui arrolado pelo Platini para depor. Chegando lá, a própria defesa do Platini pediu para mim não ser ouvido. E assim, por algum motivo, o Ministério Público e a própria ação, acho que sabiam que eu tinha um papel importante de coordenação. Eu fui o coordenador geral da campanha da parte financeira, da parte de movimentação de material, praticamente a coordenação geral da campanha do Platini, quem fazia era eu. Eu acho que isso era de conhecimento do próprio Ministério Público e da Justiça, que quando desistiram de me ouvir, chamou a atenção automaticamente do desembargador e do próprio Ministério Público, que fizeram questão. Não conseguiram entender como a defesa desiste de ouvir a principal pessoa que iria depor no processo. A que você atribui a desistência do Platini de te arrolar como testemunha de defesa? Eu acho que, tendo em vista a gravidade do processo, né, a tudo que aconteceu nesse período eleitoral de 2014, e a profunda Platini sabedor do conhecimento, de tudo que eu sabia em relação ao processo, e inclusive que poderia sobrar para mim algum processo também eleitoral ou até penal por conta de tudo que foi feito para que se elegesse o governador do estado e o próprio Platini, acho que ele desistiu para que evitasse que eu falasse alguma coisa que poderia me comprometer e comprometê-lo. Acho que essa foi o motivo da desistência. Existe alguma coisa que o comprometa nesse processo de cassação do governador Zé Melo? Provavelmente sim. Em relação à questão penal, o pouco conhecimento que eu tenho jurídico, a gente sabe que tem algumas situações que aconteceram que realmente comprometerão penalmente tanto o Platini quanto o governador, quanto até outras pessoas que participaram, inclusive eu. E você pode pontuar quais são essas? Recebimento de dinheiro sem comprovação eleitoral, talvez o uso de dinheiro em caixa 2, né, que a gente geralmente é dinheiro não declarado, a utilização realmente ampla da polícia para a eleição do governador do estado e do próprio Platini, como viatura sendo utilizada no dia da eleição para carregar eleitor, para levar material. Então você, como coordenador de campanha do Platini, pode afirmar que na campanha dele para deputado estadual existiu o uso do caixa 2? Sim. Sim? Em que momento? No momento que nós recebemos dinheiro, por exemplo, do seu governador do estado em espécie, num prédio que ele atendia ali na área do Petrópolis, ele pagava lá, e esse dinheiro não era declarado, era utilizado por outras demandas. Nós fomos lá pessoalmente, eu e o Platini recebemos dinheiro dentro do carro do motorista do governador
que foi empregado na campanha. Isso provavelmente é dinheiro não declarado e constitui irregularidade eleitoral. Dinheiro espécie, você pode falar aqui de valores? Eu não sei te dizer o valor porque no momento eu não conferi o valor, mas é um bom valor pela quantidade. O valor estimado? Algo em torno de 60, 80 mil reais. Dinheiro que não passou pela declaração, a prestação de contas, tanto do governador quanto do então candidato na época. Sim, exatamente. No teu depoimento no Ministério Público, você falou que o governador do estado utilizou a PM diretamente para ajudá-lo na sua eleição. Essa informação é a informação verdadeira. Sim, na verdade assim, eu não falei nada demais e nada que eu não pudesse provar, até para que eu não também constituísse em crime e falar coisa que realmente não aconteceu. Tudo que eu falei foi baseado nas experiências e no que eu vivi sendo coordenador de campanha de Platini e tudo que eu tinha gravado em telefone. Eu tinha gravações telefônicas gravadas no celular que eram feitas através de um programinha que o nome é ACR, CAL. Esse programa você baixa em qualquer aparelho celular e ele grava as tuas ligações telefônicas. Certo. E no período eleitoral tinha mais de 2.000 gravações telefônicas. E após ser surpreendido por essa ação eleitoral, sabendo todo o desenrolar que poderia ter, eu fui curiosamente procurar dentro desses áudios e verificar o que nós tínhamos lá. E realmente tem algumas coisas que realmente são comprometedoras. Ligação minha entre secretário de Segurança Pública, comandante Rondônia Bairro, movimentando efetivo para os municípios onde o governador perdeu a eleição, com o intuito único e exclusivo desse policial ser utilizado para comprar voto e pedir voto para o governador. Essas listas foram solicitadas pelo secretário de Rondônia Bairro e eu montei essas listas, indiquei os policiais da nossa confiança para fazer esse trabalho político eleitoral para o governador do interior. Tem uma ligação comprometedora também entre o Platini, que liga para mim, e eu indago o secretário da Casa Civil, Dr. Raul Zaidan, sobre a reinclusão do Platini para a Polícia Militar, porque sem essa reinclusão ele não teria como ser candidato. Inclusive no áudio eu expresso a seguinte opinião aí, doutor Raul, tem que resolver o problema desse rapaz, senão vai ficar difícil. Como assim reinclusão? Ele não era PM, né? Ele não era PM, ele tinha sido excluído da Polícia Militar e por conta disso ele estava na lei da ficha suja, por ter sido excluído da Polícia Militar, estava impugnado. Qual o motivo da exclusão dele da população? O Platini foi excluído por um processo que foi movido pela Secretaria de Segurança Pública na época, juntamente com a Corregedoria, por conta do movimento que nós fizemos, onde nós cobramos o nosso salário lá na Assembleia Legislativa, que estava atrasado há mais de 6 meses. Eu fui processado nesse processo, mas não fui excluído. Eu somente fui processado, porque participei também. O Platini foi excluído nesse processo e ficou excluído da corporação durante todo esse período. No momento da eleição ele foi candidato e alguém entrou com uma ação na Justiça Eleitoral pedindo a impugnação da candidatura dele, que foi automaticamente deferida pela Justiça Eleitoral. Então, a partir daquele momento, ele estava ferido de morte, vamos dizer, politicamente, porque não teria como ser candidato sem a anulação do processo de demissão dele, que constitui o crime da ficha limpa, né? Até ser exonerado do cargo público por processo demissional regular e tal. E aí, a gente cobrava, naquele momento, para fechar um apoio político com o governo e trazer a polícia para apoiar o governador, nós cobrávamos que o Platini fosse reincluído na polícia para que ele pudesse ser de fato candidato. E aí nessa ligação o Platini me liga e eu estava à véspera da eleição, já praticamente, tinha menos de 10 dias, e eu cobro o secretário da Casa Civil sobre uma solução. E pergunto se ele teria uma solução já, e que já estava em cima da hora. O secretário apenas fala no áudio que estaria resolvendo, que a coisa estava encaminhada e estaria resolvendo. E aí, posterior, acontece o que eu já vi de fato, que não está no áudio, mas o áudio só corrobora o que eu vou dizer. O secretário chama a gente numa reunião à noite, na Casa Civil, nós fomos para lá para a Casa Civil, algo de 8h30, 9h da noite, lá encontramos o secretário Raul Zaidan, na Casa Civil nós fomos. Chefe da Casa Civil. Nós reunimos com ele, chegamos lá, estava o comandante-geral, que era o coronel Viésio na época, o chefe do Estado-Maior, que era o coronel Marcos César, e naquele momento ainda não assinado pelo governador, mas já estava pronto o decreto que reincluiu o Platini na polícia. Nós fomos apresentados aquele decreto sem ser assinado, inclusive o chefe do Estado-Maior naquele momento disse que era um presente para a gente naquele momento. Inclusive a gente sentou na mesa, na sala do Dr. Raul tem uma mesa de vidro, nós sentamos na mesa
E o comandante-geral empurrou o papel para me ler, assim, em cima da mesa. Eu dei uma olhada ali e já era o pedido, já anulando o processo demissional do Platini, garantindo ao Platini a possibilidade de concorrer à eleição. Naquele momento. Por isso você quer dizer que essa reclusão foi feita de modo irregular ou não? Não, ela foi toda assessorada, na verdade, essa reclusão. O Dr. Raul assessorou a gente como fazer, entrar com requerimento no comando geral, alegando erros no processo demissional dele. Mas com a alta cúpula do governo já sabia. Já tudo combinado. Certo. E aí ele fez esse processo de entrar com o documento. E em cima desse requerimento ele foi recebido pela Casa Civil, foi encaminhado para o comando geral e automaticamente o Platini foi reincluído na polícia por esse processo. E aí, a partir da reclusão dele, nós fechamos acordo em apoiar diretamente a candidatura do José Melo para governo do estado. Gerson, de que forma a polícia militar foi usada na eleição do governador José Melo? Trabalhou para eleger o governador José Melo? Foi usada em várias frentes, na verdade, a polícia militar. Ela foi usada, a primeira frente que ela foi utilizada foi um batalhão que a gente tinha, o Geri, na época, que era um batalhão que foi de policiais novos. Os policiais foram retirados da farda, né, e foram trabalhar na segunda seção, que é o P2, que a gente chama, é um trabalho que a gente trabalha sem fardamento, de forma disfarçada, vamos dizer assim, só recebia a pistola, e esses policiais eram responsáveis, estavam diretamente ligados ao coronel Roosevelt, que era o comandante do Romano Baia, e ao coronel Vital, que era o comandante era o secretário de Segurança Pública. E esses policiais faziam um trabalho de escolta de dinheiro e material do governador para todo e qualquer lugar do estado. E a compra de votos? A PM foi envolvida diretamente com a PM diretamente comprando voto, usando dinheiro, não. A Polícia Militar, ela escoltou o dinheiro que foi utilizado para a compra de votos para o interior, dentro de viaturas, escolta de saque de dinheiro em espécie dentro de banco. Isso acontecia. E esse dinheiro era oriundo da onde? Mas foi dinheiro de empresário, dinheiro que quando a gente via já estava em espécie sacado, somente para ser transportado, escoltado. Certo. A outra maneira que a polícia foi utilizada foi usando a motivação do policial, que tinha sido promovido pela Lei de Promoção 4.044, que tinha sido feita dentro da Casa Civil. Usando essa motivação, o policial militar fez um levantamento eleitoral onde o governador estava mais ruim politicamente. Nós movíamos o efetivo da polícia para esses municípios. O secretário da Romano Bar me solicitava os municípios e a quantidade, e eu mobilizava esses policiais e direcionava para esses interiores. Você pode afirmar que o governador José Melo sabia desse aparelhamento? Sim. Sem dúvida nenhuma. Mas do que você afirma isso? O governador do estado praticamente assessorava e até ligava pessoalmente às vezes para o Platini para ver como a coisa estava andando. A gente tem um momento que eu estava com o Platini dentro do carro e o governador do estado ligou e ele atendeu no DVD do carro, a gente estava andando no S10, ele atendeu no multimídia e o governador pedia para que a gente fosse até o município de Iranduba abordar a Kombi do governador, do outro candidato, para que, segundo supostamente, transportar um material e dinheiro. Isso. E não aconteceu porque no momento eu era o coordenador e eu fiz uma ponderação junto ao Platini e disse que provavelmente lá teriam policiais também na segurança e que isso poderia gerar um confronto e acabar tendo um resultado mais negativo, alguém acabar ferido, perdendo a vida. E a gente já estava no fim do período eleitoral. Eu lembro que eu usei a expressão de não deixa essa porra pra lá, a gente está praticamente com a eleição ganha, deixa isso pra lá. E essas ordens partiam de quem diretamente? Assim, o comando direto do governo era o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral da Polícia Militar e o comandante do Rondônia Bairro. Essa era a estrutura montada na campanha e ele era o comando paralelo que foi construído para eleger o governador. Certo. Há uns meses atrás, o programa Fantástico da Rede Globo vinculou uma matéria em que eles deixaram claro, né, como funcionava todo esse esquema. Do jeito que foi colocada a situação ali na matéria, procede essa informação? Foi daquele jeito dele? Sem dúvida, com um pouco mais de gravidade. Né? Nós conseguimos fazer algo um pouco a mais do que além daquilo. Quando você fala um pouco mais de gravidade, você pode citar um episódio, por exemplo, para aludir isso? O que eu digo, por exemplo, nesses áudios que eu falo, que eu junto ao processo,
tem as ligações onde o secretário do Rondônia Barra solicita os militares para os determinados interiores. Se você for lá avaliar os municípios que o Melo perdeu no primeiro turno, foram os municípios onde eu mandei policiais militares para trabalhar para o governador, solicitando voto, carregando eleitor dentro de viatura, distribuindo santinho dentro das viaturas. Entendeu? Existe envolvimento de prefeitos no interior? Toda a classe política, né, que estava a favor do Melo participaram do processo. A Polícia Militar praticamente deu a segurança. A Polícia Militar, no momento eleitoral, tudo que era do Melo tinha vista grossa, podia passar, e tudo que era do outro candidato era fiscalizado. Não que era apreendido, mas era fiscalizado. Certo. Informações dão conta de que no dia da eleição, se eu não sei se foi no primeiro ou no segundo turno, partiram ordens da alta cúpula da Polícia Militar para fazer, como é que eu posso dizer, as abordagens mais pesadas e evitar de qualquer forma que, principalmente no interior, onde a fiscalização é menor, onde o efetivo da polícia é menor e também a fiscalização tanto do Ministério Público quanto do TRE é menor, para que atrapalhasse mesmo a eleição do segundo colocado, o então senador Eduardo Braga. Porque na estrutura era assim, o comandante geral, o coronel Eliezer, o comandante do Rondônia Barra, o coronel Roosevelt, e o secretário de segurança, o coronel Vital, estavam à disposição de movimentar a estrutura, tinham todos os meios para movimentar a estrutura para favorecer o governador José Melo. Quem era o contato entre o governador no interior e o comando era o coronel Frota. Então toda a informação que a gente precisava levar até o governador era passada ao coronel Frota, e o coronel Frota também, quando precisava dar uma informação a gente, que vinda direta do governador, ele repassava para o Frota e o Frota repassava para o alto comando. E foi sim empregar toda uma estrutura para abordagem de ônibus, apreensão de material, transporte de eleitor dentro de viatura. Isso tudo infelizmente aconteceu, se utilizando ali aquela esperança que a Polícia Militar tinha em melhoria. Eu não atribuo culpa à Polícia Militar nesse momento. O policial militar viu a esperança, o renascer da esperança com a nova lei que foi aprovada, acreditou que a partir daquele momento aquele governo teria condição de fazer pelo policial militar o que ele muito esperava, há anos esperava em termos de melhoria, e no fim das contas se mostrou que só foi um momento eleitoral realmente. A própria lei, eu posso atribuir que a lei naquele momento foi eleitoreira, porque ela só fez trazer a Polícia Militar para o lado do governador, mas depois não surtiu mais seus efeitos e não foi cumprida. Então, o que em relato, eu posso garantir sim, que o comando da polícia, o efetivo da Polícia Militar foi amplamente utilizado no período eleitoral para eleger Platini e Melo na eleição de 2014. Tudo que eu estou afirmando aqui eu tenho que comprovar, inclusive como eu lhe falo, tem áudios juntados onde eu, por exemplo, a movimentação do efetivo para o interior, tem as ligações onde eu conversei com o secretário, a gente movimenta o efetivo para o interior para modificar o resultado eleitoral. A conversa com o secretário da Casa Civil, incluindo o Platini, também está lá gravado em áudio. Então, tudo que a gente tem em relação a esse processo está gravado em áudio, e tudo que eu estou me expondo aqui, eu tenho que comprovar até para que não fique se achando que tem alguma coisa assim, que eu estou somente levantando factóides e para causar algum impacto político. Não é essa a intenção. Sei que os policiais militares pediram o voto para o Melo, isso eu tenho certeza, e transportaram eleitores em viaturas para votar no governador.
Depois que tudo isso veio à tona, a matéria do Fantástico, a investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, você foi procurado alguma vez? Existe alguma espécie de chantagem, pressão, ameaça, coação? Olha, não. Hoje eu tenho assim, tendo em vista que nós estamos tratando com vidas e com a segurança pública, com policiais, com coronéis, com pessoas que respondem diversos outros processos por outros crimes, que são policiais militares também. Assim, a gente, ao mesmo tempo que eu abro mão e falo tudo que eu sei, até para me respaldar, a gente teme também por uma atitude impensada por parte de alguém aí. E, querendo ou não, a gente coloca no peso da balança e pensa na nossa vida também, porque sabe que pode estar em risco. Todas as pessoas que estão mais direta. Você foi cooptado em algum momento pelo governo para ficar com a boca fechada, não falar, não tocar no assunto? Assim, não. Eu nunca fui cooptado pelo governo para fechar nenhum acordo. O que acontece é que eu tinha um vínculo com o Platini atrás. Então, inclusive, tive pessoas da minha família nomeadas no gabinete dele. Depois de um tempo isso virou uma arma na cabeça. Toda vez que eu colocava o governo do governador Melo em xeque, cobrando alguma coisa, tendo em vista a minha função de presidente da APEAM, era me ameaçar que ela seria exonerada. Até que eu mesmo não aguentei mais e pedi a exoneração desse meu familiar do gabinete dele. Isso há mais de 1 ano e meio atrás. Então, mas por parte do governo nunca houve ninguém me procurou tentando fazer algum acordo. Não. Na verdade, o que havia era a certeza que todo mundo ficaria calado porque todo mundo estava diretamente envolvido e poderia... Então isso era um acordo? Todo mundo ficar calado porque todo mundo sabia que estava de alguma forma envolvido. E esse acordo foi proposto por quem? Não, nunca foi proposto. Né? Todo mundo sabia que se falasse estaria se complicando também. Já foi ameaçado no vídeo? No período eleitoral, sim. Ameaças indiretas. O período eleitoral isso? Esse período eleitoral. Agora? Isso. Por quem? Não tem como saber, né? Chamadas de número bloqueado no meu aparelho celular e as pessoas falavam somente que diziam a seguinte frase: por mais que eu chegasse a ser alguma coisa que eu não iria assumir, porque elas não iriam permitir que eu assumisse. Teme pela tua vida hoje? Sem dúvida. E esse medo parte de quem? Nós estamos entre interesses poderosos, né? Entre um governador que quer se manter no cargo, entre um deputado que é eleito e entre a polícia militar. E nós sabemos que todos nós policiais militares, eu como sei também, trabalhamos armados e a gente não sabe até onde todo mundo está disposto a ir, né?